Voltamos no nosso segundo dia de Congresso Nacional de Odontologia Moderna. Nós continuamos aqui no estúdio Lab Clélio Digital. Estivemos na parte da manhã conversando com Simone Alberton e algumas personalidades que falam a respeito da vida acadêmica, esse processo que a gente sabe que esse ano temos um foco um pouco maior. E agora, para falar com a gente, nós temos o aluno dentista, o blog do aluno dentista, que é o Pedro Rosa. Ô Pedro, obrigado por ter aceitado o convite para a gente Obrigado a bater esse papo. vocês. Vamos lá, para começar. Quando surgiu a ideia, aluno dentista? Bom dia. A ideia surgiu quando eu estava no quinto período, hoje eu estou no sétimo, então faz mais ou menos um ano, né? E eu demorei uns 3 meses para colocar ela em prática, por causa de tempo, você tem que se organizar. Mas ele está funcionando há mais ou menos uns 8 meses, o Instagram. Legal. O pessoal, só para vocês entenderem, o Pedro ele tem um blog no Instagram que chama Aluno Dentista. Ali ele passa algumas dicas a respeito tanto da vida acadêmica, utiliza um pouco de humor e até mesmo de vez em quando faz alguns tipos de, a gente chama dos merchan, né, umas promoções. Inclusive esteve com a gente no Conon Sim. esse ano. Ô Pedro, mas o que te levou? Qual que foi a necessidade? Você teve um ponto que você achou e falou, não, preciso fazer isso, eu vou fazer por isso. O que te motivou a de fato abrir um blog e interagir assim com um público mais específico e não tão aberto? Na verdade, eu acredito que a rede social hoje, né, ela é uma grande impulsionadora. E a ideia, ela veio a partir do momento que eu pensei em começar a me promover, a me mostrar para o público, para quando eu tivesse formado já alguém me conhecer. Eu no meu blog, no meu Instagram pessoal, eu comecei a fazer publicações sobre mitos e verdades, né? Antes de começar com o blog Aluno Dentista. E quando eu fazia isso, eu via que o pessoal interagia, perguntava, tinha curiosidade. E isso, além de querer promover também, né, a marca, me fez criar o blog. Não, é bem interessante. E o mais legal é que você foi bem objetivo. Você fez para se promover, seja para para no futuro você ser reconhecido. E de fato tem funcionado muito bem. A gente viu que o seu índice de engajamento é bem interessante, ou seja, existe um público para aquilo que você está fazendo. Você consegue mensurar um pouco se parte desse público são alunos da mesma instituição que a sua? Você já chegou a receber algum tipo de comentário de alunos de outras regiões? É comum ou não? Ou varia mais especificamente mesmo regional? Na verdade, o Instagram ele tem uma ferramenta, né, que a gente consegue ver de onde que vem os públicos. E os principais públicos são de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A gente tem em torno de 20% em São Paulo, 20% no Rio de Janeiro e 18% em Belo Horizonte. E o resto são das regiões próximas, né? Tem do Brasil inteiro. Eu já recebi sim, eu não mostrava muito a minha cara no Instagram, né? Ninguém sabia que o blog era meu. E há uns 3 meses atrás eu comecei a mostrar e eu comecei a receber muitos directs, muitas mensagens, né? Inclusive do pessoal da minha instituição mesmo, aqui em Belo Horizonte, que eles não sabiam que eu tinha. E eu acho que é muito interessante quando a gente começa a publicar, porque a gente passa a ter uma noção de como que eu falo, uma noção de como que o pessoal vê a odontologia, como que o pessoal vê o Instagram, e é isso. Chega a ser um pouco mais abrangente, né? Você deve receber muitas dúvidas, mais que tudo de alunos. É claro, a gente sabe que no início de uma escolha tão importante quanto a faculdade, existem diversas opções de curso, ou às vezes você não sabe especificamente no que você quer atuar, mas quando você se interessa pela odontologia, vem aquele leque de dúvidas e você quer conhecer. Qual que é a principal dúvida dos seus seguidores? Quando eles procuram por você, mandam mensagem, o que você consegue identificar mais? Olha, as principais dúvidas são relacionadas à faculdade mesmo, né? Eu recebo muita dúvida sobre, o pessoal me pergunta assim, Pedro, faculdade tal é boa? Faculdade tal é boa? O que você acha? Eu faço odontologia? Eu não faço? Ou eu faço isso ou eu faço odontologia? Tem muita pergunta também sobre lista de material, porque a gente sabe que a lista de material é uma lista bem cara, né? É puxado, o curso de odontologia é um curso caro. E para quem me pergunta, eu sempre respondo: ah, a faculdade tal é boa? Pessoal, eu não sei.
eu sei da minha região, eu sei de Belo Horizonte, do resto Sim. do país, eu não tenho acesso, mas é fácil, a gente pode entrar no Guia do Estudante, no site do MEC mesmo e pesquisar sobre a instituição. E quanto à dúvida sobre se a pessoa faz ou não odontologia, isso é uma dúvida É mais difícil, pessoal, né? É né? É muito difícil de difícil responder. eu poder opinar. Eu, particularmente, gosto muito da odontologia. Eu passei por 2 cursos antes e eu me identifiquei com odontologia, então é difícil. Cada um tem a sua paixão, o seu gosto. Exatamente. Deve surgir de diversas vertentes, né? Mas e para você, como é que funcionou? No momento que você escolheu que seria odontologia, o que te levou à odontologia? Na verdade, eu vim da administração e da engenharia mecatrônica. Tinha feito 2 cursos, então. Eu fiz 2. Eu era infeliz nos 2 e eu tentei odontologia porque eu via, quando eu ia no dentista, que aquilo me dava uma certa vontade de fazer, mas eu nunca acreditei que eu passaria. Então, quando eu vi que eu estava infeliz tanto na administração quanto na engenharia, eu falei assim, eu vou tentar o que eu acho que eu quero. E realmente era o que eu queria. E Era hoje está aí no odontologia. 7º período, 7º período, quase formando, quase graças a formando. Deus. E a parte clínica? Como é que foi para você sair do mais teórico, da parte mais teórica, aquilo que você vê, que está com ânsias, e entrar para aquela fase que a gente considera assim, mais bacana? Eu falo a gente, mas eu não sou dentista, nem estudo odontologia não. É sendo mais específico para você. Como é que foi você, a partir do momento que você começa a atuar na parte clínica e receber pacientes, como que é essa transição? É uma experiência muito boa, né? A gente sai da teoria. Quando a gente está na teoria, a gente está doido para entrar na prática, porque a odontologia a gente não quer ficar lendo, a gente quer fazer. Então é uma sensação muito boa quando você tem um paciente, quando você termina um procedimento, alguma coisa que você vê que o paciente fica feliz, tem paciente que chora. Isso é muito gratificante. Isso é uma das coisas que faz a odontologia ser uma profissão muito nobre, né? Então, para mim foi ótimo ter saído da teoria e ter ido para a prática. Claro que se você não tem uma boa teoria, você não consegue fazer uma boa prática, não consegue atender bem. Mas é necessária a teoria, mas a prática é bem melhor, com certeza. Primordial, né? E a gente vê essa parte mais específica, que os congressos, especialmente o CONOM, ele te dá a oportunidade de poder visualizar o profissional que atua como o clínico, no dia a dia clínico e apresenta seus casos, como o profissional que vai para uma vida mais acadêmica, de pesquisa. No 7º período, dá para ter uma noção, você, Pedro, o que você está pensando, se você vai mais para o lado clínico, acadêmico, o que você está achando mais interessante até então? Eu acho que assim, essa decisão a gente já começa a tomar quando a gente está ainda na escola, né? Antes da gente entrar na faculdade. Porque a gente sabe o nosso filho. Tem gente que gosta de dar aula, tem gente que gosta de ensinar e tem gente que não gosta. Mas eu acho que falta nas faculdades hoje em dia, falar um pouco sobre isso, porque isso não é falado. Falar sobre qual caminho seguir, parece que é um pecado. Quais que são As vertentes. Eu estou vendo agora, no 7º período, tem alguns professores que entram no assunto, e falar sobre dinheiro na faculdade é pecado. Você perguntar para um professor quanto é um procedimento, quanto você vai gastar, quanto você vai ganhar, é um pecado. E eu acho que falta isso hoje na faculdade, a gente colocar isso dentro das faculdades, porque não é pecado você saber o quanto você vai ganhar, o que você vai fazer e o que você vai seguir. Claro que você tem que ter amor à sua profissão, com certeza. Mas você também tem que se sustentar, né? Então eu acho que falta muito isso na faculdade. E hoje eu ainda não tenho noção. Eu gosto um pouco, aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem um filho. Eu gosto um pouco da área acadêmica, mas em contrapartida eu não gosto muito de publicar. Então eu acho que um professor ele tem que publicar. Entendo. Então eu acho que eu vou seguir mais para a área clínica. E o intuito do Instagram, como eu disse no começo também, é impulsionar isso. Bacana, é bem interessante. Ô Pedro, quando que você parou, eu imagino que você tenha já participado de outros eventos e congressos, quando que você parou para pensar no efeito que causa para o público acadêmico? Como eu falei, esse ano a gente tem bem maior de acadêmico. Quando que você parou para pensar e você falou, não, eu preciso participar mais de eventos? O que você viu de diferencial nesses eventos? O que ele iria te proporcionar? É aquilo, né? A gente passa a perceber isso quando a gente está perto de formar. Porque quando a gente ainda está no 1º, 2º, 3º período,
a gente não pensa muito em como vai ser sua profissão, como que você vai ser depois que você formar. E eu acho que o congresso, os eventos, eles trazem isso para a gente, eles trazem como que eu falo? Eles deixam você ter uma noção de como é o fora da faculdade, como é o mercado. Eu acho isso muito interessante. E a partir do momento que eu decidi, que eu percebi que eu precisava disso para para me amadurecer, eu passei a ir nos congressos. E ampliar a rede de network também, né? Eu estive conversando com os outros, incluindo a Bárbara aqui presente, ontem a respeito disso, da importância do acadêmico saber desde cedo. Que em uma palestra com o Dr. Matheus Perazzo, ele falava bastante sobre a importância do acadêmico, seja no início da sua carreira ou da sua trajetória na faculdade, até mesmo quando você já está formado, ou seja, você ter uma noção que os congressos te permitem essa amplitude de networking, de conhecimento, e as empresas também, que elas oferecem todo esse leque. Alguma coisa no final, Pedro? Na verdade, você falando aí de network, o network ele é realmente muito importante, né? Para quem não sabe, o network é rede de contatos. A gente precisa ter uma rede de contatos, não só na odontologia, quanto em qualquer outro emprego, outra profissão, porque as pessoas que estão na sua frente, elas têm uma experiência maior, elas conhecem mais sobre o mercado, sobre a profissão, sobre tudo em geral. Eu acho que se você tiver um contato com essas pessoas, você com certeza, se você tiver uma relação agradável e boa, você com certeza vai se colocar bem no mercado, porque você vai ser indicado por essas pessoas. Exatamente. Hoje no Brasil a gente sabe que a gente tem que ter as pessoas que indicam a gente para as coisas, né? É fundamental. Fundamental. Exatamente. O Pedro, obrigado então pela sua participação aqui no Espaço Estúdio LabQuero Digital. E nós vamos continuar diretamente do Centro de Eventos Planetário Mercury com o Congresso Nacional de Odontologia Moderna.